dia, gente abençoada. Eu queria passar aqui mais uma vez para deixar para vocês uma reflexão da palavra de Deus. E o texto que eu gostaria de usar hoje se encontra em Marcos, capítulo de número 8, verso de número 34, que diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Bom, eu queria pensar com vocês hoje sobre a questão tão importante do discipulado. O que é ser discípulo de Jesus? E essa palavra discípulo precisa ser definida muito bem e talvez uma definição simples possa nos ajudar. Discípulo é aluno. Então, aqueles que estavam seguindo a Jesus, que eram os 12 discípulos que nós conhecemos de Jesus e estavam seguindo a Jesus no seu ministério, foram chamados, diz o texto aqui, junto com a multidão. E Jesus então desafia talvez outras pessoas que quisessem segui-lo. E esse chamamento nos dá uma noção do que é preciso, de qual o preço a ser pago para se tornar um discípulo verdadeiro de Jesus. E talvez isso aqui seja muito importante, porque hoje tem muita gente que se diz discípulo de Cristo, tem gente religiosa, mas talvez que não seja discípulo de Jesus. Eu queria dizer para vocês que aqui nesse versículo é simples definir aquele que realmente é um discípulo verdadeiro de Cristo. Em primeiro lugar, Jesus disse que aquele que quiser segui-lo, se tornar discípulo dele, precisa negar-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo quer dizer deixar a sua vontade, o seu desejo de lado para poder fazer a vontade do seu Senhor, do seu Mestre, que aqui no caso é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para isso, principalmente nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo um mundo onde as pessoas estão cheias de vontades, cheias de desejos, isso parece ser algo quase que impossível. Até mesmo dentro das igrejas, as pessoas querem fazer a sua vontade. Às vezes o próprio culto é a expressão da vontade das pessoas. A pregação, os pregadores, muitas vezes sentem vontade de falar, de dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Os ouvintes, muitas vezes, sentem desejos de ouvir coisas a respeito de determinadas coisas. Ou seja, na maior parte das vezes, nem mesmo os seguidores de Jesus, ou que se dizem seguidores ou discípulos de Jesus, têm negado a si mesmo, a sua vontade, colocado isso de lado para poder fazer a vontade de Deus ou a vontade de Jesus Cristo na vida deles. E se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós saberemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque lá no fundo todo mundo sabe o que Deus quer. E muitas vezes a gente simplesmente fecha os olhos para isso. Mas é preciso dizer que se você tem feito a sua vontade, o seu desejo e colocado isso em primeiro lugar na sua vida, provavelmente você não é um discípulo verdadeiro de Cristo. Você pode ter até o nome de cristão. Você pode carregar isso, mas você não é um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus. A segunda coisa aqui que Jesus diz é que quem quisesse segui-lo, tornar-se discípulo dele, precisava tomar a sua cruz. Cada um de nós tem a sua própria cruz. A gente não tem que levar a cruz de Jesus, que talvez tenha sido a mais pesada. Mas todos nós temos a nossa cruz, cada um a sua. Às vezes a gente gostaria até de trocar de cruz com outras pessoas. Mas o importante a respeito da cruz é que a cruz é símbolo de sofrimento.
de dificuldade, de problema. E todos nós, como discípulos de Jesus, precisamos enfrentar os problemas. Hoje tem muita gente pregando um evangelho fácil, só de vitória, de bênção, de milagres. Mas ser discípulo de Jesus parece não querer dizer isso. Aliás, o próprio Jesus Cristo sofreu bastante e os discípulos dele, todos eles, sofreram também bastante. E hoje as pessoas querem viver carregando o nome de Jesus, cheios de bênçãos, de maravilhas, de vitórias. E eu fico pensando que isso não é evangelho verdadeiro e muito menos essas pessoas me parecem ser discípulas verdadeiras de Jesus. É uma coisa para você pensar como tem sido a sua vida e como você tem convivido com as dificuldades que aparecem. Mas a terceira coisa é que não basta apenas negar-se a si mesmo, não basta tomar a cruz, é preciso seguir a Jesus. E seguir a Jesus significa fazer as mesmas coisas, é trilhar o mesmo caminho, é praticar as mesmas atitudes e ter as mesmas ações. Eu me lembro que na minha juventude eu li um livro que até hoje, pelo título somente, nos fala que nós, em muitos momentos das nossas vidas, precisamos pensar o que Jesus faria no nosso lugar. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Talvez os discípulos de Jesus Cristo dos dias de hoje tenham esquecido de fazer essa pergunta. E, mais do que nunca, têm feito aquilo que, como diz a gíria, aquilo que dá na cabeça, né? Não estão se importando mais com aquilo que Jesus talvez faria. E isso tem comprometido muito a vida das pessoas que se dizem cristãs e a igreja como um todo. Talvez tenha muita gente que eu chamo de cristão nominal dentro das igrejas, pessoas que carregam o nome de Cristo, mas não têm nenhum compromisso com Jesus. E a pergunta que eu faço para concluir essa reflexão é: será que você tem sido um discípulo verdadeiro de Cristo? Será que você tem negado a si mesmo? Será que você tem tomado a sua cruz? Será que você tem seguido a Jesus? Qual tem sido a sua atitude, o seu comportamento e o seu compromisso com Cristo? Em que nível você tem estado no seu relacionamento com Deus? Muitas vezes nós queremos muitas coisas de Deus, mas na maior parte das vezes nós não estamos dispostos a negar a nossa vontade, os nossos desejos para fazer a vontade de Deus. Na maior parte das vezes a gente não quer nenhum sofrimento na nossa vida, a gente queria viver uma vida de vitória, de bênção, de alegria, sem nenhum problema, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma angústia, sem nenhuma frustração. E isso não é possível. Como tem sido, né, a sua vida de cristão? Eu espero que você tenha um dia de felicidade, um dia de alegria, que Deus possa abençoar a sua vida e pense se você realmente é um discípulo verdadeiro de Cristo Jesus. Deus abençoe você, a sua família e a todos nós proteja em meio a essa pandemia. Deus te abençoe. Amém.